capítulo de número 6. Capítulo 6. E o versículo de número 19. Enquanto você procura o referido texto, eu quero aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão por mais esta oportunidade, poder retornar na DEB 312 para nós é motivo de grande alegria, de fato é um privilégio. Agradecendo a Deus, estou também agradecendo ao vosso pastor, meu amigo pastor Wilson Donizete. Deus abençoe, obrigado por nos receber com tanto carinho mais uma vez, tá? Trago um abraço do meu pastor César Inácio Nunes, ao Senhor e toda esta igreja. Agradecendo ao pastor, também quero agradecer aqui toda a coordenação da UNADEB aqui da 312, a pessoa do Israel, do William, né? E também do Ramires. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, poderosa. Fico muito grato pelo convite, pela honra de mais uma vez estar convosco. E agradecendo a liderança, estou também parabenizando aqui a UNADEB 312. Deus abençoe vocês poderosamente, vocês estão lindos, tá? Meu desejo é que o Senhor continue trazendo crescimento a vocês, não somente numérico, mas principalmente espiritual. A todos os amigos, né? O Helder, que é um amigão que o Senhor me deu, todos aqueles que cooperaram para que a gente pudesse estar aqui, Deus os abençoe. Paulo Neto, seu papai, pastor Amós, Deus abençoe vocês ricamente. Um prazer estar com vocês. Queridos, sem mais delongas, tem uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Todos quanto encontrarem e querem ouvir a palavra, digam amém, por favor. Amém. Está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo, o vosso é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós, porque fostes comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Coloque a mão no coração, se você pode, e diga: eu sou casa de Deus, sou morada do Espírito Santo. Se isso é verdade, se assente dando glória a Deus. Queridos, eu vou precisar da sua paciência por alguns minutos e pedir para que você, a partir desse momento, não ande, não converse, se possível não vá ao banheiro, porque já deu tempo de irmos, para que a gente possa ouvir a palavra e entender o que Deus tem para nós. Amém? Amém? Olhe para cá. Queridos, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo, apóstolo das missões, apóstolo dos gentios, como assim ele é conhecido, foi um dos maiores plantadores de igreja de todos os tempos. Paulo, quando o assunto é plantar uma igreja, Paulo ele tinha algumas estratégias que ele fazia uso. Uma das estratégias mais utilizadas por Paulo no que diz respeito ao plantar uma igreja é que Paulo só escolhia os grandes centros urbanos de sua época para ali plantar uma igreja. Não é que Paulo ele menosprezasse as menores localidades, mas é que Paulo sempre tinha em vista o crescimento, a expansão do evangelho através desses grandes centros urbanos, que na sua grande maioria eram cidades cosmopolitas, ou seja, cidades onde pessoas do mundo todo, todos os dias, entravam e saíam dela. Interessante é que uma das cidades que Paulo vai escolher para plantar uma igreja é a cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, nessa época, ela dominava o comércio, tanto por terra quanto por mar.
era uma cidade de navegadores e de mercadores. Quando você chegava na cidade de Corinto, ia para as suas feiras, você logo percebia que as feiras em Corinto, elas estavam repletas de produtos estrangeiros. Haja vista que na cidade de Corinto, pessoas do mundo todo, todos os dias, entram e saem. As ruas de Corinto fervilhavam. Era uma mistura de culturas ali dentro. Interessante é que a cidade de Corinto também era uma cidade profundamente intelectual. Era uma cidade que valorizava os seus filósofos. Mas em contrapartida, a cidade de Corinto também era uma cidade profundamente depravada, profundamente imoral, pervertida, e por que não dizer uma das mais imorais de todos os tempos. O que contribuía para isso é que na cidade de Corinto estava localizado um dos grandes monumentos de um deus com D minúsculo, chamado Apolo. E o culto a Apolo, a adoração a Apolo, induzia não somente a juventude de Corinto, mas bem como toda a juventude grega, a prática do homossexualismo. Então quando você chegava em Corinto, era normal você acabar vendo um menino com outro menino. Não somente isso, na cidade de Corinto também estava situado o templo sede de uma deusa chamada Afrodite, conhecida como a deusa do amor, a deusa do sexo. E no templo de Afrodite, cerca de 1000 sacerdotisas, que eram espécie de prostitutas cultuais, serviam a Afrodite nas suas recâmaras. Não somente isso, essas mulheres também iam para os cais, para ali se relacionarem com os marinheiros. Então você logo percebe que o clima da cidade de Corinto é profundamente imoral. Lá em Corinto, adultério é normal, fornicação, que é sexo antes do casamento, é normal, traição ali é normal, prostituição é normal, pornografia é normal, tudo isso é normal em Corinto. Qual era o lema da cidade de Corinto? O lema da cidade de Corinto era esse: aqui é proibido proibir. Aqui vivemos sem regras, sem imposições, sem freios, sem limites, vivemos segundo os desejos da nossa carne. Tudo me é lícito, tudo me convém. Esse era o lema da cidade de Corinto. O que eu acho interessante é que chegou até entrar no vocabulário grego a palavra corintizar, que significava viver bêbado e na corrupção moral. Quando você chegava em Corinto, você logo recebia um convite. O convite era esse: vamos corintizar, vamos viver bêbados e na corrupção moral. E muitos mergulhavam nesse convite. O que me chama a atenção é que Deus vai direcionar o apóstolo Paulo exatamente para esta cidade e vai dizer: Paulo, eu quero uma igreja aqui, eu quero uma igreja aqui, eu quero uma igreja aqui. Aonde? Em meio a essa sociedade depravada, pervertida, imoral, eu quero um povo diferente, andando na contramão, fazendo a diferença, vivendo de forma diferente. Paulo, quando chega em Corinto, ele vai ficar hospedado na casa de Áquila e Priscila, um casal muito conhecido por todos nós, que havia recém-chegado de Roma, já vista que o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. Este casal trabalhava fabricando tendas. Aqui você percebe que eles são do mesmo ofício que o apóstolo Paulo, fabricante de tenda. E quando Paulo chega em Corinto, para obter o seu sustento, Paulo passa a trabalhar fabricando tendas. E por esse motivo Paulo se restringiu a pregar na sinagoga, como lhe era de costume, somente aos sábados. Mas pregando somente aos sábados, já tem almas se convertendo. Pregando somente aos sábados, já tem pessoas se convertendo ao cristianismo. Então Paulo trabalha durante toda a semana, ao sábado vai para a sinagoga, prega a palavra e ganha alma. Trabalha durante a semana, vai ao sábado para a sinagoga, prega a palavra e ganha alma. Só que isso vai durar somente até uma oferta enviada por mãos de Silas e de Timóteo venha chegar até Paulo. Quando essa oferta chega, Paulo se lança inteiramente à obra. E agora o Paulo, que só pregava aos sábados, agora prega na segunda, prega na terça, prega na quarta, prega na quinta, prega na sexta, prega no sábado, prega no domingo. Se Paulo pregando só os sábados e na sinagoga já está dando trabalho, já está virando Corinto de perna para o ar, imagine o apóstolo Paulo pregando agora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Detalhe, na sinagoga, na rua, na praça, na casa, por onde Paulo passa,
Paulo prega o evangelho. E qual é o evangelho que Paulo prega? É esse. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí? Foi sepultado. Mas os são flores. A resistência contra a pregação do evangelho através de Paulo em Corinto. A resistência é tão grande que Paulo sentiu o desejo de parar. E quem aqui nunca teve vontade de parar? Quem aqui nunca teve vontade de desistir? Só que é isso que eu acho lindo, em meio a essa vontade de parar, em meio a essa vontade de desistir, Deus visita Paulo à noite, através de uma visão. E nessa visão Deus olha para Paulo e diz: Paulo, não temas, mas fale e não te cales, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade para você ganhar. Em outras palavras, Deus está dizendo: Paulo, desfaz a mala, pega a Bíblia e vai ganhar alma, porque ainda não é hora de sair de Corinto. Interessante é que Paulo vai deixar aqui, ao meu ver, na minha humilde opinião, uma das igrejas mais poderosas de todos os tempos. A igreja em Corinto tinha todos os dons. Quantos dons, adolescentes? Quantos dons? Quantos dons? Todos. Eu só tenho como saber, Paulo Neto, que alguém tem um determinado dom a partir do momento que eu vejo esse dom sendo manifesto na vida dessa pessoa. Caso contrário, não tem como eu saber que alguém tem algum dom. Quando Paulo diz que a igreja tinha todos, significa que no culto em Corinto, os dons eram manifestos de forma notória. E Paulo diz: a igreja tem todos. Aí o Aldoir, com a sua mente limitada, tentou imaginar o culto em Corinto. O culto em Corinto, ninguém podia reclamar da mensagem, porque todos os pregadores tinham o dom da palavra. Então todo mundo saía muito bem alimentado de lá. Imagine o culto em Corinto. Algum adolescente começa a falar em línguas aqui do lado, mas alguém lá do outro lado da igreja tem o dom de interpretação de línguas, se levanta e diz: Deus está falando assim, 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 assim. No culto em Corinto, os crentes tinham o dom de profetizar e levantavam-se com uma palavra profética para a igreja. Tente imaginar o culto em Corinto. Alguém vem chegando na porta da igreja com a sua cadeira de roda, só que o obreiro que recebe ele olha e diz assim: a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Pois bem, quem te trouxe até aqui hoje foi tua cadeira, né? Foi. Mas prepara aí, força nesse braço. Por quê? Porque hoje quem leva a cadeira para casa vai ser você. Por quê? Aqui nós temos os dons de curar. Seja curado em nome de Jesus. Entrava paralítico, saía andando. Entrava cego, saía vendo. Era milagres acontecendo. Ninguém conseguia enganar ninguém no culto em Corinto. Por quê? Os crentes tinham o dom de discernimento de espírito. Então sabia quando era Deus, quando não era. Se era demônio, se era Deus, se é carne. Eles tinham discernimento de espírito. Então imagine o culto em Corinto, irmão. Só que tem um problema. A igreja em Corinto não soube lidar com os dons. Entenda esta verdade pelo amor de Deus. O dom que Deus lhe deu não é para lhe fazer você se perder. A igreja em Corinto se ensoberbeceu, batia no peito e dizia: olha como nós somos pentecostais. Nós estamos vivendo um tempo de glória. Olha o tempo de avivamento que nós estamos vivendo. Por que vocês estão vivendo um tempo de avivamento? Aqui o povo fala em língua, aqui o povo roda, aqui o povo pula, aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui tem renovo, aqui o negócio acontece. Por isso vocês dizem que estão vivendo um tempo de glória. E aí? E aí tem uma irmã na igreja em Corinto, e eu estou com saudade desse tipo de irmã. O nome dela é Chloe. Ela e toda a sua casa estão vendo que a igreja de Corinto, que precisava influenciar o mundo sem ser influenciada, passou a ser influenciada pelo mundo através da cultura grega e perdeu as suas características. Essa irmã, vendo que a coisa não andava, vendo que a coisa não mudava, ela disse: eu vou até o pastor Paulo e vou contar para ele o que está acontecendo aqui. Alguém nos nossos dias chamaria ela de fofoqueira, mas eu chamo ela de inconformada. Crente de verdade, gente que não consegue ver a igreja descambando na heresia e permanecer calada. Que Deus levante as Chloes, que Deus levante pessoas assim. Ela vai chegar para Paulo e vai contar tudo o que está acontecendo lá. Aí Paulo escreve essa carta.
O que eu acho interessante é que Paulo está olhando para eles e está dizendo: vocês dizem estar vivendo um tempo de glória, vocês dizem estar vivendo um tempo de poder, de avivamento, mas me foi informado pelos da casa de Cloe, pelos da casa de... Você vê que Paulo dá nome, porque se não der nome é fofoca. Me disseram, quem disse? Porque se não der nome, é sinal que é fofoca. Porque quem fala a verdade, sustenta a verdade que fala. Foi os da casa de Cloe que me disseram. E o que disseram? É o seguinte: que há contenda entre vocês. Como é que vocês têm coragem de dizer que estão vivendo um tempo de glória, se tem irmão que não sauda irmão? Que tempo de glória é esse que tem gente que não olha um na cara do outro? Que diz: eu não vou com a cara do fulano, eu já não vou com a cara do Beltrano. Tem mais, hein? Que tempo de glória é esse? Porque eu estou sabendo que há partidarismo na igreja de vocês. Tem gente dizendo que é meu, de Paulo. Tem outros dizendo que são de Cefas. Outros dizem: não, eu sou de Apolo. E tem uma classe que é a pior, os que dizem ser de Jesus. Esses eram os piores. Que tempo de glória é esse? Que há partidarismo, a divisão entre vocês. Paulo olha para eles e diz assim: olha, tem mais. Vocês estão dizendo que estão vivendo um tempo de glória, mas tem pecado na mocidade. Tem um jovem que está cometendo pecado de incesto, está possuindo a mulher de seu próprio pai, e vocês não tratam. Que tempo de glória é esse? Vocês estão inchados, vocês estão ensoberbecidos. Nem na ressurreição dos mortos vocês creem mais. Sabe qual é o problema? É que a igreja de Corinto pensou que o fato de ser usado no dom garante a aprovação daquele que deu o dom. Só que o meu dom pode salvar alguém aqui, mas não garante a minha salvação. Entenda uma verdade, infelizmente, e isso é Bíblia, nós ainda vamos ver muita gente torta pregando nos altares, cantando, fazendo a obra de Deus, e Deus salvando, libertando, curando, operando. Aí a pergunta fica: por que Deus faz? É simples, é o dom. Entenda uma verdade, adolescente: dom Deus dá e não tira, nem se arrepende de ter dado. Diz alguma coisa aí, pelo menos para disfarçar. A igreja de Corinto perdeu as suas características. E a intenção de Paulo aqui é colocar a igreja no eixo, é trazer o povo de novo ao padrão verdadeiro do evangelho. E há um grande problema acontecendo aqui. Qual? A cultura grega entrou com tanta força na igreja em Corinto, e uma das coisas que a cultura grega pregava era que o teu corpo, os adolescentes, eu preciso da tua máxima atenção, que senão você vai voar e vai perder tudo a hora que eu pregar. Olhe para mim: o teu corpo, bate assim, meu corpo, é disso aí que nós vamos falar hoje. É uma espécie de prisão da tua alma. Então eles entendiam o quê? Quando você morrer, tua alma estará livre, liberta. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo, só na imortalidade da alma. Eles acreditavam que o fim principal de todo homem era o prazer. Então você nasceu, tem esse corpo, e a função desse corpo é essa: tem que lhe gerar prazer, tem que lhe gerar prazer, tem que lhe gerar prazer, tem que lhe gerar prazer. Em outras palavras, eles estão dizendo: o corpo não é importante, o importante é só a alma. O corpo não é importante, o importante é só o coração. Já ouviu aquela famosa história? Deus só quer o... Vamos para a Bíblia para ver se isso é verdade. O que aconteceu aqui foi o seguinte: os crentes aceitaram isso, e o lema da cidade de Corinto entrou na igreja. E qual era o lema? Aqui é proibido proibir. Vivemos sem regras, sem imposições, sem limites. Tudo nos é lícito, tudo nos convém. Por que isso? Porque Deus só quer o que eu vou levar no culto. Olha a mentalidade pobre acerca de culto. Eles entendiam que Deus só queria o que eles estavam trazendo. Aí eles entravam na igreja assim: bom, Deus quer meu glória, Deus quer meu aleluia, Deus quer minha mão levantada, Deus quer minha rodada, Deus quer minha oferta, Deus quer minha pregação, Deus quer o meu louvor. Como se Deus fosse um mendigo que está parado com as mãos estendidas dizendo: por favor, me adore, por favor, me adore. Você precisa entender isso aqui. Deus não está implorando para ninguém adorar Ele aqui hoje. Eu estou fazendo greve de glória a Deus e de aleluia. Quem perde não adorar é você.
Adorar a Deus é privilégio. E tem mais, viu? Só adora quem conhece. Quem não conhece fica caladinho, 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 caladinho. Porque quem conhece a Deus já entra aqui dentro como o coxo da porta formosa, pulando, saltando, adorando e dizendo: Ele é grande, louvado seja o nome dEle. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E aí? É que eles vinham para o culto nesse templo físico e entregavam o seu louvor, sua adoração, sua oferta. E quando a bênção apostólica era dada, eles entendiam: o culto termina. Aí quando o culto terminava, um olhar para o outro e falava assim: eu estou com uma vontade de ir lá para o templo de Afrodite. Afinal de contas, tudo me é lícito, tudo convém. Aí ficou vivendo desse jeito: cultua aqui, se prostitui lá. Adora aqui, se perde lá. Entrega aqui, também se entrega lá. Aí eles estão vivendo assim: tudo que me dá vontade eu faço. E aonde que eles estão baseando esse argumento? Aqui. Eles olham e dizem assim: Paulo, tu não tem fome não? Quantos tem fome aqui? Tu é um bicho estranho, tu não come não? Hã? Quantos tem fome que tem fome? Oxe, sei que você não tinha fome não. E o que é fome? Desejo natural da minha? Desejo natural da minha? Então vem comigo aqui. Ele dizia assim: Paulo, eu tenho um estômago, e o alimento é para o meu estômago. E quando eu como, eu sacio o desejo da minha carne, que é a fome. Então olha onde eles baseiam o argumento: todo desejo que eu tiver na carne, eu preciso saciar. Não posso reprimir os meus desejos. Então, se eu quiser vir para o culto, dar glória a Deus aqui, pular aqui, rodar aqui e depois mandar nudes, eu posso. Se eu quiser vir para o culto, adorar aqui, dar glória aqui, pregar aqui e depois trair a minha esposa lá, eu posso. Se eu quiser vir para o culto aqui, cultuar aqui, adorar aqui, glorificar aqui e depois eu ficar conversando com 1, 2, 3, 4, 5 lá, eu também posso. Se eu quiser vir para o culto aqui, adorar aqui, me embriagar do Espírito aqui e depois me embriagar de cachaça lá, eu posso. Se eu quiser vir adorar aqui e depois sair entupir o nariz de cocaína, eu também posso. Afinal de contas, desejo natural da minha carne. A carne pediu, eu tenho que fazer. Aí Paulo vem para tratar a igreja, porque Deus nos corrige, mas não nos perde. Eu falo de novo: Deus prefere puxar a orelha, corrigir, do que te perder para esse mundo. E que Paulo diz? Olha como é que Paulo fala: tudo me é lícito. Eles olham assim: está vendo? Paulo está provando tudo. Paulo diz: calma, deixa eu terminar a frase. Termina, Paulo. Mas quem é de Bíblia já pegou. Mas o que? Nem tudo me convém. Como é que é, Paulo? Se eu quiser, eu posso. É lícito. Por que não faz? Não me convém. Por que não convém? Porque eu sei o que eu sou para Deus. Eu sei o que eu sou para Deus. E aí que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não serei escravo dos meus desejos e das minhas vontades. Eu vou viver para Deus. Paulo olha para ele e diz assim: deixa eu contar um negócio. Esse corpo de vocês aí não é para fornicação. Eu sei que esse tipo de mensagem está até meio que fora de moda por aí. Mas esse corpo que Deus deu para vocês é para o Senhor. Eu gostei disso aqui, porque quem fez foi Ele. Então é dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Tudo dele, só dele. Bate no peito e diga: eu sou dele. Paulo olha e diz assim: vocês estão desvalorizando o corpo que Deus deu para vocês. Vocês estão utilizando esse corpo de maneira errada. O corpo de vocês tem tanto valor que se você acabar morrendo, quando a última trombeta tocar, Deus vai ressuscitar esse corpo.
sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo, membro de quem? E que aquele que se une a uma meretriz no templo de Afrodite torna-se um corpo com ela. Lembra de Adão e Eva no jardim? Adão, cuja sua essência é carne, se une a sua esposa Eva, cuja sua essência é carne. Carne mais carne igual a carne. 1 mais 1 igual a 1 mais 1 igual a 1. A matemática bíblica é diferente. O homem se une a sua mulher e ambos serão uma só? Uma só? Aí Paulo vem e diz assim: teu corpo é membro de Cristo. Só que termina o culto e tu vai se relacionar com meretriz. Aí teu corpo se torna um com ela. E não é meio Cristo, meio meretriz. É meretriz. Diz alguma coisa agora? Aí, só para a gente pegar melhor, você é quando o Aldoir, que é carne, se une ao Senhor, que é espírito, a essência de Deus vem sobre a essência do Aldoir e diz: vou te ajudar a vencer, vou te dar condição de vencer, vou te dar condição. Deixa a essência de Deus dominar a tua, e você vai vencer todo o desejo da sua carne. Qual o conselho de Paulo? Fuja da prostituição. Aldoir, mas eu sou muito forte. É nada. E deixa eu dizer, se tu é forte, corre. Porque o forte, segundo a Bíblia, não é o que resiste. Forte é aquele que corre. Diga: pecado mata. Então corre. Diga para quem está do teu lado: foge. Dá no pé. E se o diabo aparecer, aí tu encara: não sois de vós mesmos. Porque não sou? Estava meditando. Aqui tem oração, aqui tem louvor, aqui tem adoração, aqui tem entrega, aqui tem Deus, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem glória, aqui tem poder, aqui tem unção, aqui Deus se manifesta. Aí Paulo olha e diz assim: você é um? Que Paulo está tentando dizer: entenda uma verdade. Vocês pensam que o culto se restringe a essas 2 a 3 horas que você passa aqui. E tu pensa que quando o pastor Wilson dá a bênção apostólica, o culto terminou. Mas tu és um. Se tu és um templo, o culto nunca acaba. Como é que é isso, Aldoir? Quando a bênção... Entendo, o culto não acaba. Aldoir, o que é o nosso culto aqui? Simples. É uma reunião de templos móveis dentro de um templo físico maior, aonde o dono desses templos móveis resolve descer aqui e incendiar cada um desses templos, que ao findar desta reunião nesse templo físico, saem lá para aquela rua para ser um templo para alguém que está perdido. Tem alguém aqui que já esteve desviado?